Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, atamos, amarramos e amordaçamos todo espírito maligno, toda estrutura mental, todo sofisma e fortaleza. Em nome de Jesus, seja derrubada agora pelo poder da palavra do Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que se o povo continua perecendo, é porque o príncipe deste século cegou-lhes o entendimento, para que não vejam. Em nome de Jesus, que ninguém tenha o entendimento cegado, mas tenha os seus olhos espirituais abertos, para entender, para compreender a tua palavra e colocá-la em prática, para que bem lhe suceda e a sua descendência para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre anátema. Quantos sabem o que é anátema? Hã? Fala bem alto aí, você que sabe. Maldito, maldição, ok? Aquilo que te faz transgredir o mandamento do Senhor e faz com que a maldição te alcance. A palavra do Senhor, ela mostra, anota aí depois de você ler a história, não vai dar tempo de ler, são muitos textos, eu quero correr bastante. Então, que você esteja bem afiado e corra comigo, amém? Fala para o irmão, você vai correr no ritmo profético. Falou profeta, corre mais do que os que andam montados a cavalo. Fala, você está pronto? Aleluia. Lombos cingidos, amém? A palavra de Deus diz que nós temos que ter o lombos do nosso entendimento cingido. Significa, pega rápido, aprende logo, para de se embaraçar e corre com a revelação. Amém? Eles cingiam o lombo quando eles tinham que correr bastante. Cingir o lombo é amarrar aquela cordinha na cintura. Eles usavam túnica antigamente. Homens e mulheres usavam túnicas. Quantos lembram disso? E quando eles tinham que correr bastante, eles amarravam para não se enrolar, né? Para não se embaraçar com a barra da túnica. Então, eles levantavam e amarravam para poder correr bastante. E quando a palavra do Senhor diz que nós temos que cingir os lombos do nosso entendimento, é isso que ela quer dizer. Ela está dizendo, ativa sua mente, ativa teu entendimento para você aprender logo o que tem que aprender e parar de se embaraçar. Amém? Aquele povo do deserto não tinha o lombo do entendimento cingido. Levaram 40 anos, irmãos, para aprender as coisas. E a maioria não aprendeu, morreu no deserto. Deus nos livre. Deus nos livre de entrar num ciclo de deserto. Aprende, mas não coloca em prática. A Bíblia diz que aquele que continuamente é advertido, é ensinado, mas não conserta, será destruído repentinamente, sem aviso. O sangue de Jesus tem poder. Então, é algo muito sério. Eu quero ver com você alguns textos, para você entender. Eu quero falar hoje a respeito do misticismo em torno de datas e festas. Festas que não são bíblicas, que não pertencem à cultura do reino, mas pertencem à cultura pagã. E como muitas delas, a palavra do Senhor diz que é anátema. A palavra de Deus diz que é anátema. E que nós temos que tirar o anátema do nosso meio. Então, que você preste bastante atenção, não veja celular agora, não veja mensagem, WhatsApp, não navegue. É hora de você navegar no rio do Espírito Santo, na revelação de Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não atenta, faz assim, ó, atentar, prestar atenção. Escuta bem, a Bíblia diz que aquele que não atenta, não presta atenção à palavra do Senhor, esse nunca, fala nunca, nunca prosperará. Pode trabalhar um monte, pode ser inteligente, não adianta, nunca prosperará.
Por quê? Porque negligencia, menospreza e desonra a palavra do Senhor. A Bíblia diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Quando o Senhor está no seu santo templo, quando a palavra do Senhor nos é aberta, as Escrituras nos são abertas, cale-se toda a terra. Amém? Cale-se Facebook, cale-se WhatsApp, cale-se celular, cale-se conversa à toa, cale-se. Cale-se carnalidade, cale-se indisposição de ouvir, cale-se, cale-se. Amém, amados? Porque o Senhor é maravilhoso e Ele quer nos ensinar. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Amém? Se, pois, o Filho vos libertar, o Filho, que é a própria verdade, Ele diz: eu sou a verdade. Amém? Se, pois, o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres significa aquilo que Deus me mostra que desagrada ao Pai, eu jogo fora mesmo sem piedade. Verdadeiramente eu sou livre. Eu não deixo assim só na frente do pastor, na frente da igreja, mas lá dentro do meu coração, eu gosto tanto. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre de dentro para fora. Amém? As amarras interiores vão sendo quebradas. Se, pois, o Filho vos libertar. Jesus continua libertando os cativos e oprimidos de Satanás. E Ele nos mandou fazer o mesmo. Curai os enfermos, libertai os cativos e oprimidos pelo diabo. Opressão demoníaca não significa que a pessoa está endemoniada ainda. Eu explico sempre isso, não me canso de repetir. Não é ainda, repito, ainda um endemoniamento, mas é uma opressão. É como se na atmosfera um peso dos ares viesse sobre a pessoa, confundindo a cabeça dela. E a palavra de Deus diz por meio do apóstolo Paulo que se o mundo ainda perece, é porque o príncipe deste século cegou-lhes o entendimento, dando comichão nos ouvidos, para que, ouvindo, não entendam. O entendimento tem olhos. Satanás vem e cega os olhos do entendimento, para que a pessoa ouvindo não entenda, e como ela não entende, ela se incomoda. O Paulo fala comichão. Quantos já sentiram comichão aí? Já viram sarnento? Sarnento tem comichão ou não tem? Incomodado, não é verdade? Que toda comichão do diabo sai agora das nossas vidas. Faz assim: sai da minha vida em nome de Jesus. Fala: eu estou livre, porque o Filho de Deus me libertou. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre falo para Deus: Senhor, eu não fui chamada a pregar para casa rebelde. Tem um profeta que a Bíblia chama, a Bíblia diz que ele foi chamado para pregar para casa rebelde. E por isso os estudiosos das Escrituras declaram e consideram o seu chamado profético como o ministério do sofrimento. Primeiro, demorou para Deus convencê-lo que ele era profeta. Não, eu não sou, você é profeta. Não, eu não sou. Não, você é sim, mas eu não sou. Dali a pouco o Senhor falou: você é. Tá bom, Senhor, eu sou. Então vai e fala. Não, Senhor, eu não quero falar. Eu não sei falar. Vai e fala. Não, Senhor, eu não sei falar. Não dá para falar. Fala. Tá bom, Senhor, eu falo. Tá, fala, mas eles não vão te ouvir. Faz sentido? Misericórdia. Então, para que tanto, né, convencer tanto a pregar para quem não vai ouvir? Mas glória a Deus que essa não é a palavra do Senhor para a minha vida. Aleluia. A palavra dele é que colocaria as suas palavras na minha boca e que elas seriam como flecha de fogo, atravessando o entendimento
e levando ao conhecimento da palavra. Então, se você está aqui, eu creio que você não é casa rebelde. Amém? Glória a Deus. Tirai do vosso meio anátema. Você vai ver depois, você lê em Gênesis capítulo 31, a palavra de Deus conta a história de Raquel, mulher de Jacó, quando Jacó saiu da casa de Labão, seu tio, para voltar, porque Deus falou, é hora de voltar para possuir a sua herança. A Bíblia diz que Raquel furtou os ídolos do pai dela. Ela furtou os ídolos do pai dela, escondeu. Labão foi atrás. Labão ficou com muita raiva, acusou Jacó de ter roubado os ídolos. Ele falou, não, jamais. E ele falou, eu vou procurar. Aí a Raquel se assenta em cima, né? Esconde, se assenta em cima. E quando eles vêm revirar as coisas para procurar, ela fala, não me toque, porque eu estou no dia do costume das mulheres. Ninguém podia tocar na mulher nessa época. Então ela se apegou a isso para não achassem os ídolos, e os ídolos estavam ali escondidos, e assim foi. Ok, você vai ler ali. Depois você vê que quando Jacó chega na cidade de Luz, está perto de retomar a sua herança, de voltar para a sua terra. Quando eles estão próximos a entrar, Raquel morre. Raquel morre. Aí depois você vai lendo o livro de Gênesis, você vai ver que depois que ela morreu, foram mexer nas coisas dela, e o que acharam? Os ídolos. O anátema estava ali escondido durante toda a jornada. Será que não tem nenhum anátema escondido na sua tenda durante a sua jornada? Será que não tem nenhum paganismo? Será que não tem nenhum tradicionalismo maligno que você herdou dos seus pais, que você insiste em trazer da casa paterna, que só vão achar depois que você partir? O que vão achar nas tuas coisas depois que você partir? O que vão achar no teu computador depois que você partir? O que vão achar? Misericórdia. Presta bem atenção, eu estou correndo ao máximo que eu posso, corra junto comigo. A palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 3, que Jesus está sendo retido no céu. Estão retendo, estão segurando Jesus lá no céu. Jesus quer voltar, mas não pode, estão retendo. O entendimento é esse. Alguém que está sendo retido é pela sua própria vontade? Jesus está sendo retido no céu até que todas as coisas sejam restauradas. A igreja está passando por um tempo de restauração, amados. Tem muitas promessas de Deus para os últimos dias que nós não poderemos alcançá-las se nós não tirarmos os anátemas do nosso meio. Deus não permitirá que a igreja, vamos usar Raquel como símbolo de igreja, que a igreja alcance, entre nas promessas, se ela não abrir mão dos ídolos. A palavra do Senhor, ela mostra no livro de Josué também, 24, ele fala, escolham a quem vocês querem servir, ao Deus Todo-Poderoso ou aos deuses dos vossos pais. Porque os dois vocês não podem servir. Nós não podemos ter uma mentalidade espiritual de reino de Deus e, ao mesmo tempo, ter uma mentalidade idólatra, uma mentalidade de cultura pagã. Não, mas é um costume cultural. Você não tem nada a ver com o costume cultural deste mundo. Você tem a ver com a cultura do reino de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Amém? É a cultura do reino de Deus que tem que ser estabelecida. Quando eles chegavam no lugar, você vai ver isso.
na palavra do Senhor, quando eles iam guerrear e eles tomavam uma cidade, era para estabelecer o governo de Deus, amém? Tinha coisa que Deus falava, é despojo. Tinha ocasião que Deus dizia, nem o ouro, nem a prata vocês vão pegar. Quantos já leram isso? Porque é maldita, é anátema. E se tiver anátema no meio de vocês, o Senhor não vai poder abençoar vocês. Que o Espírito Santo vá mostrando para você onde estão os anátemas na sua vida. Eu já contei aqui de uma outra vez que nós ministramos isso e que os irmãos vinham trazendo discos, CDs, coisa tenebrosa que tinham em casa, ídolos, imagens, camiseta com coisas inadequadas, a fé, tudo aquilo que o Espírito Santo vinha trazendo. E um deles me chamou bastante atenção. Ele veio com a caixa bem cheia de CDs. E muitos desses CDs estavam autografados pelos artistas. E ele estava transtornado. Olhando para ele estava transtornado. E ele dizia assim, aquilo me marcou, ele dizia assim, no meu entendimento, eu entendi que eu tenho que entregar isso, mas eu tenho que confessar que eu estou com muita raiva de vocês. Eu sei que é do diabo, eu estou com muita raiva de vocês de terem ensinado isso. Isso aqui, ó, foi o artista tal que me deu, que autografou, que fez dedicatória. Tem uma fortuna de CDs aqui, de disco. Mas Deus me mostrou que isso aqui é anátema, é maldito. Então, na minha consciência, no meu espírito, eu sei que eu tenho que entregar. Mas a minha alma e a minha carne estão com raiva e estão com raiva de vocês. Fazer o quê, né? Faz parte. Jesus falou, por minha causa vocês serão odiados. Vocês estão entendendo? Foi muito interessante. Então, quando Deus quer trazer algo para nós, algo fresco, algo novo, ou quando Deus quer restaurar, o anátema vai ter que sair. E se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não vai ficar apegado nem emocionalmente a essas tranqueiras. Em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, verso 25 e 26. Vamos ler aí. Quantos acharam aí? 25. As imagens de esculturas de seus deuses queimarás a fogo, e a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles. Pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação na tua casa. Repete, não porás, pois, abominação na tua casa. Aleluia. Para que não sejas anátema. Presta atenção. Se você coloca um anátema na sua casa, você também se torna um anátema, um maldito. Para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é anátema. Quem que está dizendo isso aí, gente? Deus. Deus que disse, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. O Deus que disse, porque eu, Senhor, não mudo, vocês não são destruídos. Aleluia. O Deus que disse, os meus mandamentos são eternos.
Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 13. Verso 15 em diante. Certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus. E será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se apegará a tua alma, a tua mão, a nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti e te multiplique, como jurou a teus pais. Presta atenção que ele está dizendo: eu não vou poder cumprir o juramento que eu fiz para os seus pais, se você colocar anátema. Vocês estão entendendo, gente? Verso 18: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Vamos ainda para Josué capítulo 6. Não é o que nós achamos na chave de Davi, é o que a palavra de Deus ensina. Amém, gente? Josué capítulo 6, verso 16 em diante. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Entenderam? Aquilo que eu falei, em algumas ocasiões, Deus dizia o que era para queimar e poupava o ouro, o ferro, como está aqui, para o tesouro. Outras ocasiões, o Senhor falava: nem isso é para vocês pegarem. Então, presta atenção, não é nem uma coisa e nem outra. Precisa de discernimento, amém? E entendimento, e principalmente honrar e obedecer a Deus. Ah, mas por que da outra vez nós pegamos e agora não pode? Por que da outra vez podia? Porque da outra vez podia. E por que dessa vez não pode? Porque dessa vez não pode. Pronto. Porque a boca do Senhor o disse. Amém? As coisas de Deus funcionam assim, gente. Funcionam assim. Consequências de tomar o anátema. Josué capítulo 7. Agora nós vamos ler aí Josué capítulo 7. Preste bastante atenção na palavra do Senhor. Do verso 1 em diante. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou-o do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha, irmãos, que tristeza. Foi o triste que tomou o anátema. E a ira do Senhor se acendeu só contra ele? Contra? É terrível, né? Fala para o irmão do seu lado, você tem direito. Olha nos olhos dele e diz: não tome anátema, porque eu não quero sofrer por tua causa. Fala para ele, me ajuda aí. Fala assim: está repreendido.
todo espírito de Acã da sua vida. Aleluia. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué, disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque são poucos. Olha, Josué, espiamos a terra, é um povinho pequeno. Não precisa cansar todo o exército, não. Vamos só um pouquinho de gente que dá conta. Presta atenção, gente. Verso 4. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Misericórdia. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Que humilhação! Que humilhação! Venceram povos muito maiores e poderosos. Chega lá no povo de Ai, um pouquinho fraco, botaram eles para correr. O coração deles se derreteu de tristeza, de vergonha, de amargura. Derreteu-se como água, diz aqui o verso 5. Verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. E ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Ele está dizendo: Senhor, presta atenção, gente, em nome de Jesus. As nações da terra tinham medo de Israel, por causa que sabiam que Deus era com eles, abriu o mar, fez tudo aquilo lá, botava o povo para correr. E ele está dizendo: ah, meu Deus, essa não vai ser só uma derrota. Quando os povos souberem que um povinho desse nos venceu, eles vão vir, todos aqueles que tinham medo, agora vão vir contra nós. Presta atenção numa coisa: quando você lê guerra na Bíblia, povos pagãos na Bíblia, entenda como principados e potestades de demônios, porque é disso que se trata. Vocês estão entendendo? Aqueles demônios e principados que foram expulsos da minha vida, quando souber que eu fui vencido por esse aqui, menor, eles vão vir tudo de novo atrás de mim. Não se trata de povos, de gente, trata-se de principados e potestades. Vocês estão entendendo, gente? Então disse, verso 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram.
Mesma coisa que a Raquel fez. A maldição entrou em todo o arraial por causa de Acã. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir. Por causa dessa atitude, eles não puderam resistir, diz o Senhor, perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema do meio de vós. Misericórdia. Vocês estão entendendo a seriedade? Não estarei mais com vocês, não abençoarei mais vocês, se vocês não tirarem isso aí do meio de vocês. Amado, tem coisa que Deus não admite. Deus não aceita. Ah, mas isso aí é Velho Testamento. Depois você lê 1 Coríntios, capítulo 5. Você vai ver o que Paulo faz com a pessoa que estava debaixo da maldição da desonra. O que o Paulo faz com a pessoa que tinha desonrado o leito do próprio pai? Vocês estão prestando atenção? O Paulo faz um aconselhamento pastoral com ele, uma oração, uma unção com óleo. O que o Paulo faz, gente? Entrega para Satanás, entrega o corpo para Satanás. Depois vocês vão ver aqui, nós não vamos ler tudo, porque não dá tempo, depois você lê. Deus mandou vasculhar de casa em casa, que o Espírito Santo vai vasculhando de casa em casa hoje. Em nome de Jesus. Até achar o anátema. Quando acharam que era o Acã, ele foi repreendido e ele falou, não adianta você esconder, conta a verdade. Aí ele falou, fui eu mesmo. Eu fiz assim, assim, assim. Aí ele falou, porque por causa de você sofreu todo o arraial, ele foi morto com a sua família. Quantos lembram disso? Ele foi morto. No Novo Testamento nós vemos Paulo entregando para Satanás o corpo. Para o Satanás fazer o quê? O que você acha? Vocês estão entendendo, amados? Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela, antes da vinda do Senhor, quantos creem que a vinda do Senhor está próxima? Antes da vinda do Senhor, nós temos que caminhar em restauração, gente. Nós temos que entender que os princípios do Senhor não mudam. O princípio não muda. Nós precisamos, em nome de Jesus, lançar fora da nossa vida, da nossa família, os anátemas. Não aceitar para que a nossa casa não se torne maldita. Vocês entenderam isso? Já conversando com pastores que já trataram casos de crentes que tinham revistas pornográficas em casa. É anátema ou não é? Mas hoje em dia não é mais o papel, a revista, mas a internet também. Depende do que você acessa. Você está levando o anátema lá para dentro da sua casa. Quantos estão entendendo, gente? Mesmo que a esposa não esteja vendo, mesmo que o pastor não esteja vendo, mesmo que você esteja sozinho, você está levando o anátema para dentro da sua casa e se tornará maldito, você e a sua casa. E o Senhor não poderá abençoar mais. O Senhor não poderá. Vocês estão entendendo, gente? É hora de tirar o anátema, tirar a maldição. Coisas que não convêm. Lança fora, abre mão. Nós lemos na palavra de Deus, não se apegue. Como eu contei daquele irmão, ele estava apegado. Aquilo ali tinha um grande valor para ele. Tinha um grande valor.
Antes do Senhor voltar, a igreja vai ter que lançar fora os anátemas. A igreja do Senhor Jesus vai ter que lançar fora as crendices, os misticismos, as coisas herdadas de Roma, da Grécia, da Babilônia, do mitraísmo. Vai ter que lançar fora, gente. Todo o ranço que veio, que tem impedido a igreja caminhar na plenitude do poder do Espírito Santo para ser testemunha em toda a terra. Tudo que tem impedido a igreja de fluir, todo o anátema, todas as coisas que prendem a alma, prendem o sentimento, a emoção. Não, mas é de família. Atendemos um irmão com uma medalhinha, ele dizia, mas era da minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim. Tem um valor sentimental e é de ouro também. Nós lemos o quê? Não cobice nem o ouro nem a prata. Mas não somos nós que estamos inventando. Aquele irmão que disse que estava com raiva de nós, devia dizer, estou com raiva do Senhor, porque nós só falamos o que a Bíblia manda. Mas vai ver se ele tem coragem de falar que está bravo com Deus. Só que ele se esquece que quem aceita o profeta do Senhor, aceita Deus. Quem rejeita o profeta, rejeita aquele que o enviou. Que dá na mesma. Vocês estão entendendo? Eu não sei como que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele vai trazer um grande avivamento. Avivar é tirar toda a morte do nosso meio. Avivar é tirar toda obra morta do nosso meio. Toda obra que conduz a anátema, conduz a maldição, conduz a rejeição de Deus. Amados, é muito misticismo dentro da igreja. Trocaram as festas santas do Senhor por festas pagãs e as almas gostam disso. Ai, que bonitinho pintar as criancinhas de coelhinho da Páscoa. Escolas bíblicas pintando o rostinho das crianças de coelhinho, dizendo que é símbolo da Páscoa. Lança fora o anátema. Vai estudar. Vai ler, vai aprender de onde veio esse negócio aí. É muito sério. Eu vou falar hoje um pouquinho do Natal. Vocês entenderam a base? Que agora foi a introdução. Do que se trata? Se trata de anátema. Se trata de tirar do nosso meio o anátema, a maldição. Eu não estou falando de mentalidade religiosa. Eu estou falando de uma mentalidade apta para estabelecer a cultura do reino de Deus. Mentalidade de gente liberta, verdadeiramente liberta. Amém? Ok, Natal. Se perguntasse para você o que é Natal, você ia dizer o quê? O que o mundo diz que é Natal? O nascimento de Jesus. A Bíblia fala do nascimento de Jesus. Fala ou não fala? É certo que ele nasceu. Mas ele não só nasceu, ele viveu, ele cumpriu uma missão, ele morreu por nós. Amém? Ele subiu aos céus. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ele voltará para nos buscar. A Bíblia fala assim do nascimento de Jesus. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Que filho é esse? Qualquer filho? Não, é o Filho de Deus. Amém? Um filho se nos deu, o Filho de Deus foi nos dado.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Um Filho se nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção que antes de Jesus vir cumprir a missão, a Bíblia o chama de Filho unigênito. Mas depois que Jesus cumpre a missão, morre por nós, paga o preço e ressuscita, a Bíblia já não chama mais de unigênito, ela chama de primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Porque a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Fala, Deus está te fazendo. De serem feitos, presta atenção, ser feito aí é igual uma criança que é feita no ventre da mãe dela. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo está nos tecendo, está nos fazendo filho de Deus, dia a dia, até que nós estejamos prontos. Aleluia! E quando nós estivermos prontos, o apóstolo João, o apóstolo do amor, o discípulo a quem Jesus amava, quem disse que ele era o discípulo a quem Jesus amava? Ele mesmo. Você vê que ele não era fraco, ele sabia quem ele era. O discípulo a quem Jesus amava, segundo ele mesmo, ele diz que o que é nascido de Deus não peca. Deus está nos fazendo filhos de Deus. Porque Jesus agora não é mais o unigênito, ele é o primogênito. Até aí, ok? Não liga com o vento, não, viu? Não se distraia. A Bíblia diz que quando eles estavam reunidos no cenáculo, o cenáculo estava todo fechado. Quando, de repente, um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Aleluia. Amém? Não tenha medo, não. Estruturas estão caindo da sua mente. Você vai sair daqui liberto, se você crer. Porque o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se alguns ainda perecem, repito como disse o Paulo, é porque o príncipe deste século lhes está cegando o entendimento. Mas se você rejeitar o príncipe desse século, o Evangelho é poder de Deus para te salvar. Amém? Aleluia. Então, que filho é esse que nos foi dado? O Filho de Deus. Amém? Jesus é a manifestação física da palavra de Deus. Jesus é o Verbo, o Deus encarnado. A própria glória de Deus manifesta a sua Shekinah. Amém? Jesus era a própria Shekinah. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Aleluia. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Então, nós estamos vendo por que Jesus veio, amém? Para você entender, por que Jesus veio? Ele veio nos reconciliar com Deus, 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Jesus veio, representando o Pai, fazer uma reconciliação do mundo com Ele mesmo. Agora Ele subiu aos céus e Ele deu a palavra da reconciliação para quem? Para nós. Reconciliar é promover a paz. Amém? Nós somos os mensageiros da paz. Ele veio para nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Romanos 12,18. Se for possível, quanto estiver em vós, fala para o irmão, se depender de você, irmão,
É isso que ele está dizendo. Se for possível, enquanto estiver em vós, se depender de você, tende paz com todos os homens. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Jesus, ele veio trazer a paz, ele veio nos reconciliar com Deus e uns com os outros. E agora ele nos manda fazer a mesma coisa. Nós somos pacificadores, reconciliadores. Amém, amados? Esse é o verdadeiro sentido e a razão do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não é para você ter uma festa no calendário, ganhar presente. Eu estou comemorando o aniversário de Jesus. Se está comemorando o aniversário de Jesus, faça do jeito que Jesus gosta. O que você ia achar de alguém dizer que está comemorando teu aniversário? Enchendo a cara, prostituindo. Trazendo para você de presente um ídolo. O que você ia achar? Você ia gostar desse aniversário? Ainda que fosse, se é o aniversário de Jesus, procure saber do jeito que Jesus quer. Nós tivemos o aniversário do nosso pai. E cada um dizia, vamos fazer assim, vamos cozinhar isso, vamos cozinhar aquilo. E uma das minhas irmãs disse, ei, pergunta para ele o que ele quer comer. Pergunta para ele o que ele quer comer. E eu vou contar uma coisa aqui que talvez minhas irmãs não saibam. Para você ter uma ideia, mas eu acho que elas sabem. Aí alguém disse assim, vamos fazer um panelão, né, de frango com polenta. E ele ouviu, né? Ele ouviu e tal, aí chegou na hora de cantar os parabéns. Eu falei, ele não vai comer? Não, ele já comeu quando estava fazendo ali. Ele comeu um pouquinho de frango e tal. Aí eu falei, mas ele está tão tristinho. Depois que eu fui saber, ele não viu Nadir e Salete, as outras coisas que tinham no aniversário dele. Ele achou que só tinha frango com polenta no aniversário dele. Ele ficou muito triste. É uma coisa que aconteceu, era o aniversário dele. Tinha que comemorar do jeito que ele queria. Né? Quando a gente foi dar tchau para ele, né? E ele, desculpa, eu queria ter um churrasco. Não, mas tinha, pai. Eu queria ter feito isso, aquilo. Você sabe, quando eu era novo, que eu fazia. Daí que eu fui me tocar. Ele achou que só tinha o frango com polenta no aniversário dele. Ficou triste, porque ele não viu as outras coisas. Eu fico imaginando Jesus também. Senhor, nós estamos comemorando teu aniversário. Ele diz, mas eu não gosto dessas coisas. Vocês estão entendendo, amados? Eu não gosto, se é para comemorar o meu nascimento, faça-o do jeito que eu quero. Sabe como que nós comemoramos o nascimento do Senhor? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Vão e anunciem que Ele nasceu, que Ele vive, que Ele cumpriu a missão, que Ele morreu por nós, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, subiu aos céus e que Ele voltará. Aleluia! É assim que nós comemoramos o nascimento, a vida do nosso Senhor. Isaías 53 diz, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades. Presta atenção, por causa das nossas transgressões, não dele. Por causa das nossas iniquidades, não dele. O castigo que nos traz a paz, que nos reconcilia com Deus, estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Então nós já sabemos o propósito do nascimento de Jesus, amém?
E sabendo disso, qual que é a nossa postura como cristãos, diante de tanto misticismo, paganismo, idolatria, distorção da palavra, que envolvem certas datas e comemorações religiosas? Qual que é a nossa postura diante disso? Aproveitar toda a oportunidade para falar do príncipe da paz, do reino do Senhor. Você não vai chegar para a pessoa e dizer para ela: o Natal é do diabo. Vocês estão entendendo? Eu nem vou lá na casa dos meus parentes porque é jantar de Natal, então eu nem vou. Não. Qual que é a nossa postura? A nossa postura é aproveitar toda a oportunidade para falar do Senhor. Amém? Presta atenção, amados. Volto a repetir. Tinha ocasiões que Deus mandava queimar tudo. Tinha outras ocasiões que Ele mandava reter o ouro, o ferro e assim por diante para o tesouro. Isso chama-se convergir ao senhorio. A palavra de Deus diz que nós temos que convergir todas as coisas ao senhorio de Jesus Cristo. Convergir, amém? Convergir é fazer tornar a Jesus todas as coisas. Eu não estou falando de mente religiosa, eu estou falando de uma mente liberta. Que aproveita as oportunidades. Você foi convidado para ir num jantar de Natal? Posso ir? Vai. Mas vai liberto. E disposto a falar a verdade. Já que é aniversário de Jesus, vamos falar um pouquinho de Jesus, vamos orar. Vamos pedir para Ele nascer nos nossos corações. Porque assim como Ele estava procurando um lugar lá em Belém para Maria ter Jesus, para Jesus nascer, Ele continua procurando uma casa que se abra para Ele. Ele continua procurando alguém que abra a porta para Ele entrar e nascer na sua vida. E quando Ele nascer na sua vida, você terá paz, você estará reconciliado com Deus. A tua vida passará a ter sentido. Vocês estão entendendo, queridos? A palavra do Senhor diz no livro de Colossenses 4, 3 a 5. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Quando você vai sendo liberto das coisas do mundo, você vai ficando preso às coisas de Deus. Pensa que eu sou preso? Eu sou livre. Seja preso de Jesus Cristo. Quanto mais preso de Jesus você for, mais liberto das coisas do mundo você será. Não é isso que o Paulo diz aqui? Pelo qual estou preso, proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Não tem como escapar do ministério. Não tem como escapar das coisas de Deus para a minha vida. Amém, amados? Você já caiu na real? Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Sejam sábios com o procedimento para os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então, essa é a nossa postura. Nós sabemos, nós temos o discernimento do que é santo, do que é profano, do que é precioso, do que é vil, do que convém e do que não convém. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que quando Davi foi matar o gigante Golias, quantos lembram como foi?
Ele pegou uma bazuca e deu um tiro, foi isso? Um canhão. Ele pegou o quê? A mesma coisa que ele usava lá no campo, onde Deus o encontrou. Como que você vai vencer os gigantes da sua vida? Com as mesmas coisas. A comunhão, a sinceridade que Deus te achou. Amém? No começo. A fé. Então ele está dizendo aqui que é para nós aproveitarmos ao máximo todas as oportunidades. Presta atenção, por que eu estou falando do rei Davi? O rei Davi atirou a pedra, atingiu o gigante caiu. E aí, o que ele fez? Quantos lembram? Ele pegou a espada de um soldado hebreu, ele pegou a espada do Saul, ele pegou a espada de quem? Do gigante Golias. Aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus é você pegar a própria espada do gigante e cortar-lhe a sua cabeça. Você vai pegar essas mesmas datas que o diabo está usando para trazer anátema e mentira para as crianças de geração em geração. E você vai usar essas mesmas datas para levar a palavra e a verdade. E se elas realmente estão comemorando o nascimento de Jesus, elas terão que te ouvir. Porque senão não faz sentido. Quantos vocês estão entendendo? Com a mesma espada do gigante Golias, você vai cortar a cabeça dele. Cabeça é governo. Significa reino, governo, poder. Quantos lembram quando nós saíamos com o coral gospel Chave de Davi, fazendo cantata de Natal? Quantos lembram? Levanta a mão. Alguma vez você viu nós cantando o sininho e não sei o quê, e a rena, e o Noel, e a rena vem chegando com seu nariz vermelho, e o Noel vai descer na chaminé. Primeiro um gordo daquele não passa na chaminé, né? Alguma vez vocês viram gente cantando isso? O que a gente cantava? A Bíblia. A palavra do Senhor. Tu deixaste, ó Rei, o seu trono aqui, para me resgatar. Tão humilde ele foi, pois lá em Belém, para nascer não achou lugar. Em meu coração, ó Cristo, com amor há lugar para ti. Com a mesma espada do gigante, cortando-lhe a cabeça. Vocês estão entendendo? Isso eu posso e devo fazer. Eu posso fazer cantata de Natal? Pode, desde que você tenha entendimento disso que nós estamos falando. E você tenha foco, e você tenha propósito, que é para convergir todas as coisas a Cristo, que é para aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho. Aí você pode, amém? Não porque você está apegado à arvorezinha, à bolinha, ao Noelzinho e não sei o que mais. Vocês estão entendendo? Porque Cristo vos libertou verdadeiramente, sois livres. Uma outra pessoa que nós atendemos, que ela aprendeu
a origem da árvore de Natal. E ela ficou brava, ela falou assim, agora, esse ano que a minha árvore ia estar completinha. Esse ano que a minha árvore ia estar mais bonita. Que ano após ano ela ia incrementando a árvore dela. Ela falou, e nesse ano a minha árvore ia estar um show. Por que vocês foram ensinar isso aí? Que não pode nada nessa igreja. Falei, pode ir para o céu, pode ser cheio do Espírito Santo, pode andar em santidade, conhecer a verdade e continuar conhecendo, sendo liberto. Amém? Pode. Pode cumprir a palavra do Senhor, porque você é livre para cumprir a palavra de Deus. Você não está preso a amarras, a tradicionalismos pagãos. E ela estava muito brava, igual o rapaz do CD e do disco. Estava brava. Pregar a palavra, você pode. Amém? Ah, mas eu gosto tanto das luzinhas. Se você for fazer um letreiro de luz, Jesus está vivo e voltará, aí você pode pôr luzinha. Porque a luzinha não é do diabo. O peru não é do diabo. A comida não é do diabo. A alegria não é do diabo, o presente não é do diabo. Vocês estão entendendo? Mas pode se tornar um ídolo se você não estiver liberto. Se você não estiver liberto. Eu não estou falando de mente religiosa, torno a repetir, gente. Eu estou falando de uma mentalidade curada, restaurada. Eu não estou mais apegado a isso. Não significa que você vai sair por aí, é do diabo, é do diabo, é do diabo. Toma aqui um presente de Natal. Não quero não, porque é do diabo. Você vai ganhar alguém para Jesus assim? A pessoa vai falar, então, vou levar para o diabo, não vou te dar mais nada. Se é dele, né? Está repreendido em nome de Jesus. Toma aqui esse ovo da Páscoa. Eu gosto tanto de você. Comprei um ovo da Páscoa para você. Não quero, que isso é do diabo. Não significa isso. Você pode receber, dar graça a Deus, agradecer a pessoa e abrir comendo chocolate, que glória a Deus não é do diabo. Amém? Aleluia. Comendo chocolate, pregar o evangelho. Quantos estão entendendo? Interessante um ovo como símbolo da Páscoa. Você sabia que o verdadeiro símbolo da Páscoa é um cordeiro? E não um coelho? E não o ovo? E vai comendo e vai pregando. Cortando a cabeça do gigante com a sua própria espada, com sabedoria. Com sabedoria. Vocês estão entendendo? Isso não será anátema para você. Isso não será anátema. Você estará livre. Seja sábio no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo. Falar ao máximo. Todas as oportunidades. Amém? Jesus não espera que nós sejamos alienados, ignorantes. Não, amados. Não. Ele quer que nós sejamos sábios, sal, luz. Amém? Que você não tenha medo de falar a verdade. Que você pregue a palavra. Jesus disse em João 17:15, olha que coisa tremenda. Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus estava orando por nós, a oração intercessória de Jesus, lá em João 17, e Jesus orando por nós, por mim e por você, ele falou para Deus, ele falou, Pai,
Não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que mesmo ainda o tempo que eles têm que estar no mundo, os livre do mal. Você vai achar esse mesmo princípio lá em 1 Coríntios, capítulo 5, que eu falei para você ler. Onde Paulo entrega para Satanás aquela criatura lá que desonrou o leito do próprio pai, possuindo a sua madrasta, abusando da sua madrasta. O Paulo fala, não se associe com esse tipo de gente que pratica isso. Não se associe. Ele está dizendo, eu não estou dizendo do ímpio, senão vocês teriam que sair do mundo. Eu não vou fazer compra naquele mercado lá, não, porque tem uma música ambiente lá que é do mundo. Vocês estão entendendo? Não é disso que ele está falando. Tem vezes que você entra no elevador, está tocando música do mundo. Vocês estão entendendo? Não cabe a nós. Ele está falando, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, que ainda não é tempo, mas mesmo no mundo, os livre do mal, os livre da maldição, os livre do anátema. Amém, irmãos? E Jesus diz, não os tire do mundo, livra-os do mal, livra-os da contaminação deste mundo. Seja sábio, aproveite as oportunidades, seja liberto. Você sabe, a pessoa não sabe o que significa aquela árvore, a pessoa não sabe o que significa aquele Noel, a pessoa não sabe o que significa aqueles duendes, que são demônios. As pessoas não sabem, mas você sabe. Não para você condená-las, mas para você falar a verdade para elas, aproveitando a oportunidade. Vocês estão entendendo, amados? Lá em Levíticos 10:10, a Bíblia diz que é para nós fazermos diferença entre o santo e o profano, o imundo e o limpo. Temos que distinguir, temos que ter discernimento. É função do sacerdote ensinar. Nós estamos fazendo a nossa parte. Preste atenção, o que você vai fazer com isso já não é problema nosso. O sangue não cairá nas nossas mãos. Se você vai continuar ensinando para os seus filhos a pedir coisa para o Papai Noel, o problema é teu. Vocês estão entendendo? Se você vai continuar fazendo árvorezinha e não sei o quê, pendurando Noelzinho, é com você. A nossa parte é ensinar. Ezequiel 44:23, e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído. Por quê? Porque lhes faltou conhecimento. Por quê? Porque tu rejeitaste conhecimento. Fala para o irmão, não rejeite conhecimento quando ele vem, irmão. Porque nisto está a condenação. Porque a luz veio ao mundo, mas muitos amam mais as trevas, a ignorância, do que a luz, a revelação. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Ah, não é bem assim. Não, eu não acho que é assim. Não posso fazer nada. Graças a Deus que Deus não nos dá a obrigação de convencer ninguém. Isso é serviço do Espírito Santo. É Ele que convence quando a pessoa dá ouvido e não rejeita o conhecimento e abre a porta para o Espírito Santo entrar. Aí é com a pessoa e Deus. Tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Misericórdia. A pessoa entra em anátema, ela e os seus filhos, quando ela rejeita o conhecimento.
para concluir, como surgiu o Natal? Se você for ler a enciclopédia católica, na edição de 1911, diz assim: a festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Estava incluída? Não. Roma introduziu. Presta atenção. Não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja, ou seja, a igreja primitiva não comemorava Natal. O que eles comemoravam? Páscoa, pães asmos, tabernáculo, as festas solenes. Não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios desta festa são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. Então, ela tem origem numa festa egípcia. Sorria para o irmão e fala: irmão, você já saiu do Egito? Sorria de novo para ele, faz um olhar bem doce. Fala para ele: então não volte para lá, irmão. Alô? Eu vou ler aqui, presta atenção, tá? Autoridades históricas demonstram que, durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os cristãos não celebravam o Natal. Esta festa só começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema que hoje é conhecido como romana, Igreja Romana. Isto é, no século IV. Somente no século V foi oficialmente ordenado que o Natal fosse observado para sempre, como festa cristã, no mesmo dia da secular festividade romana, em honra ao nascimento do Deus Sol, já que não se conhecia a data exata do nascimento de Cristo. Presta atenção, a intenção até era boa. Jesus diz que ele é a luz do mundo. Qual que é a luz do mundo? O sol. Então, o que tem nós comemorarmos o nascimento de Jesus no mesmo dia da festa do Deus Sol? Vocês estão entendendo? A igreja primitiva, apóstolo Paulo, os apóstolos, não comemoravam o Natal. Ele é uma festa romana. Você já saiu de Roma? Quantos já saíram de Roma aí? Não volte para lá. Vocês estão entendendo? Tem muitas festas que não tem nada a ver com o cristianismo, que Roma estabeleceu. Não importa se é com boa intenção, mas a Bíblia não manda. Por exemplo, festa junina. Vai estudar de onde que veio. E tem gente que quer festejar a festa junina na igreja. É uma festa romana, gente. Não tem nada a ver com a Bíblia. Se você quer uma mera religião para você seguir com a sua família, fique à vontade. Comemora essa festarada toda religiosa. Mas se você quer a palavra de Deus, você quer ser livre, você quer ser liberto dos anátemas, você quer ter entendimento e convergir aquilo que tem que convergir, você quer aproveitar as oportunidades.
Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto. As festividades pagãs de Saturnália e Brunália estavam demasiadamente arraigadas nos costumes populares para serem cumpridas, para serem supridas pela influência cristã. Essas festas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando-as sem maiores mudanças no espírito e na forma da sua observância. Ah, mas é para Jesus. Não, é para comemorar o aniversário de Jesus. Primeiro, pelos estudos, Jesus não nasceu em dezembro. É mais provável que no final de setembro, começo de outubro, porque ainda era inverno quando Jesus nasceu. Aliás, ainda era verão quando Jesus nasceu. Os pastores ainda estavam pastoreando a campo aberto. Eles não fazem isso no inverno, senão congelam eles e as ovelhas junto. As ovelhas são recolhidas no inverno. E a Bíblia é clara que tinha pastores pastoreando quando Jesus nasceu. Lembram disso? Jesus não foi encontrado num presépio. Jesus não foi encontrado num presépio. Essa historinha do presépio, com a vaquinha, com o burrinho, é uma presepada. Não tem nada a ver. E os reis, os magos chegando para adorar Jesus lá no presépio. Quando os magos chegaram, gente, Jesus tinha cerca de 2 anos de idade, já estava em casa. Achareis o menino em casa. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz que nós não devemos mentir. Mas tem gente que gosta de viver na mentira. Conta mentira para os filhos. Conta mentira para as crianças. E a Bíblia diz que é para nós deixarmos a mentira e falar a verdade. Cada um com o seu próximo, fale a verdade, não mintais uns aos outros. E às vezes nós estamos mentindo para as crianças. E elas já crescem, presta atenção, misturando contos e fábulas com as coisas das Escrituras. Teve um menino que chegou, ele estava desiludido, porque ele ficou sabendo que Papai Noel não existia, que era uma pessoa lá que botou uma barba e aquela roupa e tal, e ele acreditava tanto, ele foi ensinado desde criancinha. Quando ele descobriu que era mentira, ele ficou muito decepcionado. Olha o que a criança, que já estava maiorzinha, falou. Ele disse: eu estou decepcionado. Eu vou estudar mais sobre esse tal de Jesus, que também deve ser outra mentira. Por que Satanás quer misturar contos, mitos, fábulas no meio das coisas sérias? A Bíblia diz que é para separar o santo do profano, gente. Isso aqui é conto e fábula. Isso aqui é a verdade das Escrituras. Por isso que eu comecei dizendo para você a verdadeira razão do nascimento de Jesus. Amém? Isso é verdade, isso é santo, isso é puro. Todo misticismo em torno, toda fábula, não tem nada a ver. A palavra de Deus diz que deixarão de ouvir a verdade para dar ouvido a contos e fábulas. Deixarão de ouvir a verdade para dar ouvido a contos e fábulas. É tempo de ficar liberto. A Bíblia diz em Efésios 4:25, por isso deixai a mentira. Fala para o irmão, deixa a mentira, irmão.
Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aleluia! A palavra de Deus, ela diz também que nós não devemos mentir, lá em Levítico 19, 11. Nem mentireis, nem associareis a falsidade, cada um com o seu próximo. Fale a verdade. Deixe da mentira. Aleluia. Você tem coragem de passar a falar a verdade? Você passa aquelas coisas enfeitadas. É tão bonito, né? É tão bonito. Mas quando você sabe a verdade, qual que é a nossa postura? Entrar na onda de todo mundo, o papai da casa vestir roupinha de Papai Noel para dar presentinho para as crianças, colocar meinha pendurada não sei aonde, porque lareira a maioria não tem, num país tropical como o nosso. Guirlanda. Guirlanda também tem uma raiz pagã. Também tem uma raiz pagã. Um dos significados da guirlanda significa: todos os deuses sejam bem-vindos nessa casa. Visto que só há um Deus verdadeiro e os outros são falsos e demônios até mesmo, quem que a pessoa está convidando para a casa dela? Ah, mas e se eu ganhar uma guirlanda de chocolate de presente? Come o chocolate. Vocês estão entendendo, mano? Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de sensacionalismo, não estou falando nada disso. Como eu falei para você, nós aproveitávamos a data do Natal e pretendemos fazer isso futuramente, para com a própria espada do Golias cortar a cabeça dele e falar da verdade. Por quê? Porque aquilo já não nos atinge mais. Nós não estamos mais apegados às luzinhas. Nós não estamos mais apegados a essas coisas. Uma pessoa fala, ai, mexe lá dentro assim da gente. Olha o apego emocional, gente. Ah, porque na minha casa é tradição. Tal dia de dezembro a gente arma a árvore. E tal dia, tudo coisa romana. Você é cristão, protestante. Você é cristão, você não está mais em Roma. Em nome de Jesus, vamos abrir a mente. Em nome de Jesus. Eu não estou dizendo, repito, que é para você sair. É do diabo, é do diabo. Não, aproveite toda oportunidade para falar do Senhor. É simplesmente para isso. Amém? Não é para você pôr lá dentro da sua casa. Não é para você pôr lá dentro da sua casa. Quantos estão entendendo? Tem muitas outras coisas. Outro dia nós falaremos. Essa foi só uma panorâmica hoje. Quando se trata de um estudo profundo da palavra de Deus, o diabo põe sono nas pessoas. Comichão. Ele quer fazer a pessoa dormir, ficar sonolenta. Por quê? Porque ele não quer perder a casinha dele. Ele mora nas trevas, ele mora na ignorância. Para concluir, Oséias 4:13. Diz assim: sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, olha a maldição, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Deus proibiu
o povo fazer culto debaixo de árvore. Sabia disso? Por causa desse costume pagão, Deus proibiu o povo dele fazer altar debaixo de árvore e sacrificar. E ele falou, se vocês fizerem isso, suas filhas vão prostituir, ó, espírito de prostituição, e suas noras vão adulterar. Maldição. Deuteronômio 16, 21. Não plantarás nenhuma árvore junto do altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Por quê? Porque quem fazia isso eram os pagãos. Fala para o irmão, aquilo que os pagãos faziam. Deus não quer, não. Vocês estão entendendo? Coloque-se em pé, eu quero orar por você. A alma fica meio triste. Ela gosta dessas coisinhas. Ah, por que vocês não enfeitam a igreja? Por que vocês não colocam o pinheiro? Por que vocês não põem luzinha, guirlanda lá na porta da igreja? Por que vocês não põem uns duendezinhos aí? Entenderam por que a gente não faz isso? Porque nós já aprendemos e não queremos voltar para trás. Nós queremos o que está na Bíblia. Nós não queremos aquilo da onde nós saímos, não. Nós não queremos voltar para trás e continuar ensinando contos e fábulas para as nossas crianças que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Fábulas. Historinhas. Tiradas do paganismo, da idolatria, para prender o sentimento e a emoção e a alma das pessoas. Misericórdia. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Não estamos falando isso para atingir ninguém. Como nós lemos aqui, a função sacerdotal, ensinar a verdade, a discernir o santo do profano, o precioso do vil. Contos e fábulas é profano. Contos e fábulas com raiz no paganismo é impuro, gente. A igreja vai ter que deixar essas práticas e voltar-se para as Escrituras. Precisamos estar libertos e ensinar e falar. Feche seus olhos, acalenta seu coração. Ore a Deus, peça para Ele mostrar para você. Vai falando com o Senhor aí. Ensine a verdade para os seus filhos, não deixem eles atados a contos e fábulas, a mentiras, a paganismo. A nossa parte nós estamos fazendo. Que o Senhor ache a verdade no teu íntimo. Porque da verdade no íntimo Deus se agrada, diz a palavra de Deus. Não importa o quanto nós achávamos, pensávamos, quando a palavra de Deus vem e nos mostra o contrário, nós abandonamos todo o achismo. Nós abandonamos tudo aquilo que nós pensávamos e achávamos. Isso é ter a verdade no íntimo. E da verdade no íntimo Deus se agrada, diz as Escrituras. A verdade é pela verdade, nada pode contra a verdade, diz a palavra de Deus. Diante do altar do Senhor, faça um compromisso com a verdade. Não é para você sair condenando, não é para você sair com ignorância. Lembra disso, não é esse o foco. É você falar a verdade, aproveitando a ocasião e falar a verdade. Te adoramos, Senhor. Tu és a verdade que liberta. Tu és a verdade que liberta. É uma honra estarmos na Tua casa, Senhor, no primeiro dia da semana, consagrando, Senhor, a primícia da semana para Ti, para que todo o restante dela seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Que o Teu Espírito Santo ache lugar nos corações para convencê-los da verdade. E que todo anátema seja arrancado do nosso meio. Todo anátema, toda mentira seja arrancado, Senhor, em nome de Jesus. Todo demônio que tem se apegado em sentimento e emoção, na alma, tem aprisionado a alma, seja agora expulso das nossas vidas. Queremos ser livres. Queremos olhar todas essas coisas simplesmente como uma oportunidade de falar a verdade. Que isso não tenha mais poder nas nossas vidas. Os contos, as fábulas não nos atem, não nos prendam mais nossos sentimentos e emoções. Que tão somente, Senhor, sirvam como uma porta para pregarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor conhece nossos corações e a motivação do mesmo. Toca Seu povo agora, Pai. Toca Seu povo agora. Vai falando com Deus, vai falando com Deus. Vai pedindo para Ele tirar todo o anátema da sua vida. Vai falando para Ele que você não quer perder nada do que o Senhor tem para você por causa de anátema, por causa de mentira.